Gente querida do Terror Nádina, sou Romário Filho e acredito que é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje vamos conversar sobre o quê? Sobre um assunto recorrente, nada de novo, muito pelo contrário. Estamos sempre batendo na mesma tecla. Sobrenatural não é terror, não é adrenalina do medo, não é pavor, não é a personificação do mal. Não. Sobrenatural é igual a qualquer universo. Tem de tudo, inclusive nada. Do bom ao não tão bom, uma fração de segundos. Agora, o sobrenatural, na nossa limitada compreensão, é o desconhecido. E a gente não desrespeita o desconhecido. E não tenta trilhar por alguns caminhos sem estar preparado. E é o que veremos hoje. Mais uma vez, pessoas brincando com quem está quieto e tendo que pagar o preço. Então eu peço que assista o vídeo até o final, preste atenção nas entrelinhas, torcendo que lhe traga alguns ensinamentos. Porque afinal, essa é a razão do existir do Terror Nádina. O Nádina autêntico, ele tem dúvidas, ele quer respostas, mas não fica se aventurando ou caindo na vala comum do repetir perguntas. Não. Ele quer interagir e aprender com experiências vividas por gente igual a gente. Mas antes de continuarmos, o pedido de sempre: se não está inscrito, inscreva-se, é muito importante para nós. É com a sua inscrição que você irá registrar a sua presença. O YouTube perceberá que o nosso conteúdo atrai cada vez mais pessoas e quem sabe assim a gente consegue se libertar dessas amarras de algoritmos que estão trancando o crescimento do canal. Também, deixe o seu like, clique sino de notificações para receber mais vídeos por nós produzidos. Não esqueça de comentar. É fundamental, mesmo que seja apenas um oi, porque você estará ali marcando presença. Compartilhe, participe, convide amigos, caso concorde e se identifique com o nosso conteúdo. E se não for pedir muito, eu peço que envie-nos um Pix. Qualquer valor será bem-vindo, pois ainda não estamos monetizados, porque ainda não alcançamos as metas impostas pelo YouTube a canais recém-criados, 1000 inscritos e 4000 horas de visualizações ano. E concluo com aquele meu eterno agradecimento para quem envia os seus relatos via e-mail, pois esse é o combustível que move a engrenagem. Um fraterno abraço a todos os inscritos, todos aqueles que fazem parte do Terror Nádina, família Nádina. Vou começar o meu relato me identificando. Aqui eu vou me chamar de Alexandre, Alex para os amigos. E o que eu vivi foi algo fascinante, algo que fica no limite da razão com o impensado. Algo que é difícil de acreditar, mesmo para mim, que participei dessa experiência. Mas eu vou começar a contar gradativamente. Desde os tempos que eu era ainda um rapazinho, estava no meu último ano do estudo fundamental. Naquela época, eu alimentava uma paixão platônica. Quem nunca? Eu acordava, eu tomava café da manhã, eu trabalhava, eu estudava, eu ia me divertir, eu ia dormir pensando nela, Silvana. Silvana era tudo na minha vida, era o meu sonho de consumo, era minha deusa, era minha rainha, era minha princesa, eu era apaixonado. O meu celular vivia congestionado de tantas fotos, filmes que eu tinha daquela mulher. Eu era louco por ela. E só não era maior o meu sentimento devido aos coices que ela me dava. Ou talvez o contrário.
Diz que tem homem que gosta de apanhar. Quanto mais ela judiava de mim, mais eu apaixonado era. Cara, eu me humilhava. Porque ela era linda. Ela era rodeada de gaviões, ela fazia gato e sapato com todo mundo, namorava a escola toda, mas não me dava a mínima. Pô, nem para sair para tomar um cafezinho, um passeio no parque de mão dada, nada. Muito pelo contrário. Ela fazia questão de pisar em mim. Principalmente quando estavam as suas amigas, quando estavam os outros caras ali, e eu chegava babando e ela, pá! Mas ela batia pesado. E numa dessas, era recreio. Estavam todos ali reunidos. Na época a gente se reunia escondido para fumar, escondido como se todo mundo não soubesse. Mas pelo menos ali era o fumódromo. Aqueles que não fumavam passavam longe. E professores, diretores, conselheiros faziam de conta que aquele cantinho não existia. Eu não fumava. Mas ela estava ali naquele grupinho. Ela estava ali. Eu, no meu último ano, e ela ainda no segundo. Aí eu cheguei, todo sorridente, tudo bem. Ela olhou para mim no meio de todo mundo e falou: larga do meu pé, mala, vai se enxergar. Cara, aquilo para mim só não foi nocaute, porque eu já estava acostumado, eu aprendi a absorver. Todo mundo olhou, alguns riam. Eu me senti, olha, 1 metro e nada. Aí saí caminhando. Saí caminhando. E tinha um nerd na escola, o Otávio. Sabe aquele baixinho, feio, óculos, inteligentíssimo, mas respeitado. Quando eu passei por ele, ele olhou para mim assim e disse: quando é que tu vai aprender a se valorizar? Eu olhei para a cara daquele anão, eu digo: como é que é? Deixa de ser ridículo, completou ele. Cara, se tu não se dá o valor, não vai ser essa mulher que vai te valorizar, não. Te faz respeitar, tu parece um cachorrinho lambendo onde ela pisa. Quando é que tu vai aprender a ser homem, cara? Ele ainda disse, completou, Deus dá asa para quem não quer voar ou não sabe voar. Se eu tivesse a tua estampa, eu estava agora dormindo com a mulher do prefeito. Cara, Otávio, eu não tinha muito contato com ele, não. Mas também eu não tinha nem como ter contato, eu não ia conseguir manter nem, eu acho que 5 minutos de prosa. O cara era um gênio, o cara vivia no meio dos professores lá. Eu olhei para ele, olhei para o canto ali onde estava todo mundo, tinha uns ainda me olhando. Ele disse: sabe que tu tem razão? Aí dei meia volta. Dei meia volta, fiquei do lado dela. Ela me olhou assim: de novo, o que tu tá fazendo aí? Eu disse: mas por quê? Não posso? Isso aqui tem lugar reservado? Ela falou: bom, então se tu não sai, saio eu. Vai te enxergar, ô sem valor. E foi sair. Quando ela foi sair, eu segurei ela no braço. Mas segurei firme. Ela falou: me larga. Eu digo: escuta aqui. Ô sua magrela mal acabada. Não era. Ela tinha um corpinho, sabe? Ela era magra, mas era alta. Olha, eu não sou pequeno, eu tenho 1,79 m. Ela tinha um pouco menos que eu. Ela era magra, esguia, tipo modelo. Tinha os seios muito bem feitos, uma bundinha linda, umas perninhas grossas para o corpo. Ela tinha um corpo incrível. Mas foi o que me veio na cabeça, magrela mal acabada. Tu tá pensando que é o quê? Tu toma vergonha na tua cara, porque nem a tua calcinha tu lava. Quando eu falei isso, foi uma mescla de surpresa, de riso, sabe? Alguns ficaram... Aí você pode dizer: pô, mas que baixaria. Eu digo: eu sei, mas também foi a única coisa que me veio, porque eu estava tão nervoso que eu não podia tentar selecionar palavras de inteligência. Quem te disse que eu não lavo minhas calcinhas? Seu grosseirão, seu estúpido. É o teu cheiro que te entrega, mulher. E larguei o braço dela. Aí eu falei: olha, quem vai sair daqui sou eu, porque o ar aqui tá meio poluído. Aí eu saí. Quando eu saí, eu vi gente chegando perto dela e meio que senti. Ela deu uma parada assim e começou a chorar. Teve uns camaradas lá que me olharam meio estranho, mas eles viram que eu estava tão invocado que resolveram não encarar. Olha, eu me senti leve. Não devia ter feito isso, não devia, mas eu me senti leve. Só que não era da minha índole, nunca foi.
Era mais fácil eu aceitar ser humilhado, como estava sendo há muito tempo, do que humilhar alguém. Aí no dia seguinte, eu esperei ela chegar, assim, no portão da escola. Aí eu vi, ela estava subindo a calçada, assim, do lado de duas colegas. Aquelas feinhas querendo ser notadas, que andavam com a princesa para que, na torcida, que sobrasse alguns olhares para elas. Aí meio que eu fui me aproximando, elas se cutucaram. Eu vi que Silvana ficou assim, ó. Aí eu cheguei perto dela, mas olhei assim no fundo do olho. Disse: eu não consegui nem dormir essa noite, porque eu fui grosso demais contigo. Eu queria pedir desculpas. Releva o que eu falei, se não quiser me perdoar, não me perdoa. Mas é que eu não ando numa fase legal. E descarreguei em ti. E virei as costas. Virei as costas escutando o silêncio das três. Bom, para encurtar, um mês depois, nós estávamos namorando. No início, eu estava no céu. Mas depois, aos poucos, com a convivência, eu fui percebendo que o grande amor da minha vida, tudo bem, era cheirosinha, ela lavava as calcinhas, mas não era aquilo tudo, não. Ela era meio fútil, ela, sabe? Aos poucos ela me decepcionava. Eu comecei a conhecê-la e parei com a idolatria e parei de idealizar. Ela tinha umas manias meio esquisitas, uns amigos meio estranhos fora da escola, que eu não conhecia esse lado. Ela era meio mística. Aí me convidou para ir na casa de uma amiga, onde estariam mais 2 casais, seríamos em 6. Aí chegamos lá, nossa, aquela amiga dela parecia uma bruxa, mas não de feia, ela era uma morena bonita, mas a forma que vestia, era uma coisa meio sinistra. Eu digo, ai meu Deus do céu, será que eu tô aqui no meio de adorador de cemitério? Era coisa mais ou menos assim, entendeu? Eles gostavam meio das coisas, não digo sobrenaturais, paranormais, eles gostavam das coisas estranhas mesmo. Tipo, não sei se chegava no satanismo, mas era uma coisa esquisita pra minha cabeça. Mas já que eu estava lá, fui muito bem tratado. Os pais da menina, gente, muito boa casa, incrível, e nos fundos assim tinha um anexo. Ali tinha mesa, churrasqueira, tinha geladeira, tava cerveja à vontade, mas se bem que ali ninguém bebia muito, não. Eles foram dormir, nós ficamos, aí Silvana vem com a ideia do tal do copo. Nossa, todo mundo gostou, eu já achei meio esquisito, eu não gosto de mexer com essas coisas. Mas não seria eu estraga prazeres, e aceitei participar. Então ali tinha uma mesa redonda, que era a mesa onde os pais da nossa anfitriã gostavam de jogar o seu baralho. Nós colocamos 6 cadeiras e intercalamos, uma menina, um menino, uma menina, um menino, uma menina, um menino. Copo no centro, letras espalhadas, eu estou ali aprendendo, nunca tinha visto na prática como é que é. Aí todos colocaram o dedo. Colocamos o dedo, falaram algumas coisas lá. Aí começaram a fazer perguntas, porque segundo eles o copo ia mexer, e eu tô ali. De repente, era uma noite bonita de verão, não estava aquele calor insuportável, mas estava quente, todo mundo de manguinha, bermuda. Começou a entrar um vento gelado. Um vento gelado, eu comecei a olhar para eles, assim, eles perceberam também. E aí aquele copo começou a se mexer. De início eu pensei, vai ver que tem algum deles aqui, é pegadinha, que está fazendo se mexer. Mas não, a gente mal tocava. Aí foi que fizeram a pergunta, quem está aí? Aí o copo foi, C-A-I-O, Caio. Olha, me veio na cabeça, ainda bem que não veio o G depois do A, porque daí ele estaria igual a mim. Eu estava com muito medo. Aí Caio de quê? Ele foi M-U-L-L-R. Caio Miller. Seu Romário, Caio Miller. Nunca ouvi falar. Podia ser amigo de um deles. Mas a próxima pergunta que veio, você morreu? S-I-M.
Sim. Bom, o meu dedo eu já não sentia mais. Eu comecei a perceber um silêncio profundo também. Eu comecei a ver que não era eu o primeiro a estar estreando nesse tipo de brincadeira macabra. Tinha muita gente assustada. Menos a minha namorada e a nossa anfitriã. Você quer nossa ajuda? Sim. O que você precisa? Aí ele falou: ajude-me, eu prometi. Quando eu falei assim, um dos que estavam participando tirou o dedo. Aí eu não quero mais participar disso. Aí meio que deu aquele, sabe? O copo começou a tremer em cima da mesa. O frio começou a aumentar, as luzes piscaram. Aí ouvimos alguns gritos, aí um copo voou, bateu no chão, se espatifou. Nossa, foi gente esparramando junto com os cacos de vidro. E eu não sei se eu estava congelado, se eu estava em choque, se eu estava paralisado, se eu estava com medo, mas eu fiquei sentado. E quando eu olhei para o lado, pela luz que estava piscando, pelo respeito que eu tenho a todos, ali estava ele. Era um jovem, aparentemente da nossa idade. Agora, rapaz, de bermuda, chinelo e uma camisa do São Paulo. Olha, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu, quando eu estou em pânico, eu penso bobagem. Aí eu olhei para aquela figura que meio que brilhava no meio do escuro, do pisca-pisca, daquela confusão, daquela gritaria, daquele choro. Eu pensei, de puta, mas pelo menos que fosse palmeirense, eu pensei. Aí ele olhou assim: ajude-me, eu prometi. E virou e foi sentido a parede. E eu vi atrás, número 8, em cima escrito Caio Miller. Quando ele sumiu, as luzes voltaram ao normal. A temperatura começou a voltar também, a aquecer. Aquelas meninas chorando. Os caras apavorados, com certeza com mais medo que elas. Aí a Silvana veio e me abraçou. Aí eu falei para ela: vocês costumam fazer isso? Ela: não, nunca aconteceu, nunca. Pô, a gente não brinca com isso. Não, a gente não tá brincando. Não. Sabe, aquela coisa assim, naquele griteiro veio o pai, mãe, veio os vizinhos, olha, se bobeasse o leiteiro, passava antes, todo mundo foi ali. Foi um alarme, e aquele copo estilhaçado no chão. Aí, o pai da nossa anfitriã chegou e disse: bom, acho que já tá na hora de ir embora, né? Boa noite, muito obrigado pela visita. Sabe aquele despacho, vou embora. E eu fui embora. Fui embora. Deixei Silvana em casa. E quando eu cheguei na casa dela, eu disse: eu acho que a gente tem que conversar, né? Ela: amanhã a gente conversa. Eu digo: amanhã a gente conversa. Eu acho que, aí fui direto, acho que um dia a mais prolongando esse namoro sem sentido não vai fazer diferença. Ela não esperava aquilo. Como assim? Eu ia falar hoje, mas tu disse que amanhã a gente conversa, então amanhã a gente conversa. E eu fui. Eu fui decidido a terminar o namoro porque ela realmente não era a pessoa que eu imaginava e andava com gente que também não tinha nada a ver comigo. Então, era hora de cortar o mal pela raiz. E assim eu fiz. Ela andou correndo atrás de mim, mandando bilhetinho, mandando umas caras de coisas, mandava cartinha, mandava e-mail, mandava raio com esparta. Sabe, no perfil dela do Facebook, que na época estava no auge, era só eu, relacionamento sério, bababá, enquanto que no meu perfil estava solteiro. Eu não queria mais. Não queria mais, tinha resolvido, pelo menos aquele copo me livrou de um problema, mas me trouxe outro. Porque eu comecei a sonhar. E chegou um determinado ponto que eu não sabia se eu estava sonhando ou se eu realmente estava vendo aquele cara pedindo: ajude-me, eu prometi. Ajude-me, eu prometi. E eu não tinha nem o que reclamar.
Porque aquilo que eu não sei dizer, se é entidade, se é espírito, se é, eu não sei, chegou na minha vida porque eu chamei, porque eu permiti. Aí eu não tive outro jeito, eu não conseguia mais dormir, eu estava meio alucinado, sabe, aquela coisa meio zonza. Aí eu fui numa igreja aleatória, que eu não conhecia o padre, sabe, para evitar envolvimento. Cheguei lá e contei a história, perguntou se eu queria me confessar, eu digo, não, eu quero uma conversa de homem para homem, de um cara que nada sabe, perguntando por quem sabe muito mais que ele. Ele ouviu atentamente. E naquele momento que eu esperava um sermão, explicações, o que era, o que não era, o que é imaginação, o que devia ser, o que é verdade, o que foi leviandade, o que foi brincadeira infantil. Não. Ele não entrou no mérito. E que se ele acreditava, não acreditava, se ia de acordo com a fé que ele tinha, ou se ia contra, não, ele só disse: eu estou diante de uma pessoa que está com um problema. Então, pelo que eu vi, esse problema não veio por acaso. Então cabe a essa pessoa procurar solucionar esse problema. E pô, mas é isso que o senhor tem que me dizer? Ele disse, a não ser o clichê. Se apegue a Deus, faça suas orações, mas ninguém te obrigou a entrar naquele jogo do copo. Agora, o seu futuro, até mental, está te obrigando a sair. A princípio eu confesso que fiquei decepcionado, mas depois eu fiquei pensando, digo, mas o que eu queria que ele dissesse? Que ele me solucionasse o problema? Então pensei muito a respeito e cheguei à conclusão que eu tinha que tentar encontrar esse Caio Miller. Porque se era para ajudá-lo, primeiro eu teria que saber com relação a quê. Aí fui para a tela, comecei a procurar tudo que é tipo de perfil relacionado. Não era um nome muito raro. Fotos batiam às vezes, fotos não batiam. Informações, muito estranho. Mas eu fui ali. Até que, de repente, ali estava Caio Miller, com aquela camiseta do São Paulo, com o emblema da torcida independente. Eu comecei a ver comentários, era só São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. E aí que eu percebi que há 2 anos ele não postava nada, ele não publicava nada no seu perfil. 2 anos. Um cara que estava sempre presente ali, de repente sumiu. Não foi difícil concluir. Aí, tentando dar uma de detetive, eu fui na sua lista de amigos. E ali eu passei para suas fotos. E foi fácil notar que tinham sempre 2 pessoas na maior parte das fotos. Era uma menina muito bonita e um camarada que eu descobri com uma pesquisa que se chamava Juarez. Aí eu procurei o perfil dessa menina, mandei uma mensagem para ela, não obtive resposta. Aí fui no perfil do cara, também mandei uma mensagem e ele me deu o retorno. Oi, você me conhece da onde? Aí eu respondi, eu não te conheço, mas eu preciso falar contigo. Não sei se tu prefere por aqui ou pessoalmente. Aí, mas é a respeito do quê? A respeito do Caio. Caio tá morto. Eu disse, eu sei, mas ele tá entre nós.
Que brincadeira é essa? Respondeu ele. Eu digo, não é brincadeira. Vamos nos encontrar. Ele, eu não posso marcar encontro com quem eu não conheço. Você pode escolher o lugar no meio dos teus amigos, no meio do... Bom, naquela continuidade, eu ainda falei, olha, eu entrei em contato com a Letícia. Ela não deu retorno. Daí ele me falou, faz muito tempo que eu não vejo a Letícia. Ela e o Caio namoravam, mas nós nunca nos damos muito bem, porque ela dizia que eu era uma má influência. Eu disse, então vamos nos encontrar? Bom, resumindo, a conversa foi um pouco mais longe. Marcamos num shopping. E de fato, eu estava ali na área de alimentação, esperando o cara. Aí ele chegou. E chegou acompanhado com a Letícia, o que para mim foi uma surpresa. Aí se apresentaram, me apresentei. Aí comecei a contar o que tinha acontecido. Eles só se entreolhavam. Eu percebi que a Letícia estava assim meio que emocionada. E o Juarez carregava uma tristeza, talvez até com um complexo de culpa. Né? Eu não sabia o que tinha acontecido. Foi daí que ela começou a falar. Ela disse que ela há muito tempo vinha falando com o Caio para ele parar do que estava fazendo, era muita briga. Ele ia para estádio, não era mais para ver futebol, era para brigar e sempre incentivado por esse aqui, ela falava assim. O Juarez olhava. Aí ele tentava retrucar. Por que eu sempre fui a má companhia, sabe? Eu digo, gente, por favor, não é hora disso, não é hora de lavar roupa suja, não, é uma coisa muito séria. O que aconteceu com o Caio que eu queria saber? Aí o Juarez repetiu a mesma história que repetiu durante, sabe, todos os meses de investigação. Que ele e o Caio tinham ido no encontro da Independente para ir ao Morumbi. No meio do caminho, eles se encontraram com a torcida rival. E teve um arranca-rabo feio ali. Mas isso acontecia direto. Era uma época assim que, sabe, as torcidas sempre brigavam, mas cara, aquele período, não sei se é temporada, os ânimos estavam mais exaltados. E diz que nesse confronto, o Caio, que era muito bom de briga, encheu de dedo a cara de um oponente, que olhou para ele e disse, não se bate na cara de um homem, no meio do entreveiro. O cara parou e travou. Não se bate na cara de um homem. Tu tá morto, meu. E a coisa continuou. Aí foram no jogo e lá se separaram. Porque o Caio tinha algo muito importante para fazer. Mas ele não soube dizer o que era de tão importante assim. Juarez foi, viu o jogo, tudo bem, São Paulo perdeu, não foi nada legal, chegou em casa putaço com a derrota, dolorido com os pega que levou na hora do embaraço. E no dia seguinte, ele recebeu a notícia que o seu amigo foi encontrado morto. Agora, detalhes da morte, ninguém nunca ficou sabendo se foi assalto, se foi vingança, se foi aquele camarada que ameaçou, mas também como chegar naquele camarada. E a coisa ficou por isso mesmo. Com cada um levando um pouco do seu remorso e da sua dor. Aí eu perguntei para os dois, mas o que ele tinha de tão especial para fazer que vocês se separaram? Aí o Juarez falou, eu não sei. Aí a Letícia olhou para mim e disse, eu sei. Sabe? Sabe o quê?
O Caio, ele tinha Deus no céu e o pai dele na terra. O pai dele era o grande ídolo dele. E o pai dele foi quem levou a primeira vez no Morumbi, foi aquele que fez ele se apaixonar pelo São Paulo, se apaixonar pela Independente. O pai dele era parceiro em tudo. E o pai dele começou a ter problemas de saúde, não podendo mais ir nos jogos. Ele estava muito triste com isso. E o Caio havia prometido que iria no Morumbi, que já tinha acertado tudo, e traria uma camisa autografada do grande ídolo do pai dele. E pelo que Letícia falou, aquele jogo era o momento que tinham marcado para Caio levar a camisa e receber o autógrafo. Aí de cara eu pensei, deve ser isso. Ele não conseguiu cumprir a promessa. Ainda perguntei, e o pai de Caio está vivo? Tá. Piorou muito com a perda do filho, mas é um homem forte, não está mais trabalhando, requer cuidados, mas está vivo. E como é que é o nome do pai dele? Aí a Letícia falou, Laércio Miller. Eu digo, ó gente, muito obrigado. Eu vou correr atrás. Eu vou manter vocês informados. E foi o que fiz. Eu entrei em contato com o Morumbi querendo falar, olha, o presidente do São Paulo. Eu imaginava que eu seria recebido. Aí atendeu uma secretária que perguntou sobre o que se tratava. Eu comentei meio por alto. Ela pediu para eu ligar no outro dia. Eu liguei, ela disse para eu ir no estádio. Uma semana depois, falar com fulana. Bom, não me restava mais nada. Eu comprei uma camisa do São Paulo e fui no estádio. Cheguei lá, fui atendido por uma moça que eu honestamente não sei quem era. Não sei se ela era secretária de algum diretor do segundo escalão, mas com certeza não estava na sala da presidência. E ela pediu para contar a história. Eu contei a história. Tinha um sujeito na sala com ela, e depois que eu contei a história, um olhou para o outro assim, começando a rir. Eu perguntei, por favor, eu falei alguma coisa engraçada para vocês? Porque o que eu tinha dito para ela, para eles, é que eu tinha um amigo que era São Paulino, que tinha prometido dar uma camisa de presente autografada para o pai, mas ele faleceu, e eu me sentia na obrigação de... Aí foi quando o sujeito do lado começou a rir e disse, pô, cara, quer uma camisa autografada? Vem aqui e pede. Não fica inventando essas palhaçadas que aqui ninguém é criança. Eu levantei. Que é? Ele é isso aí mesmo. E qualquer coisa eu vou chamar a segurança. Nós temos mais o que fazer. Eu botei a mão no bolso assim, meio que se assustou. Peguei minha carteira e tirei assim e pá! Joguei na mesa em cima dela. Ela pegou minha carteirinha. Um detalhe que eu não comentei. Eu, na época, eu treinava na base do Palmeiras. Não fui pra frente. Não fiz carreira. Mas eu era da base do Palmeiras. Aí eu falei pra eles assim, vocês acham que eu preciso mentir para pegar autógrafo dessa merda desse time? A moça, quando viu aquela carteira, olhou, mostrou a carteira para ele, meio que deu aquela coisa assim. Ele me devolveu a carteira, se retirou. Aí ela perguntou se eu queria uma água para me acalmar, que não era razão para aquilo. Eu digo, não, quero ir embora. Ela, não, espera um pouquinho. Aí o rapaz voltou lá, voltou com um cara mais velho. Aí o cara disse, você está com a camisa aí? Eu digo, estou. Então me dê. Eu dei. Em nome de quem que você quer o autógrafo? Eu falei, Laércio Miller.
Aí ele pegou a camisa, tá bom. Volte daqui uns 5 dias, que eu vou ver o que faço. E desculpa o mau jeito. A diretoria de São Paulo, os funcionários do São Paulo não costumam tratar mal ou desrespeitar seus visitantes. Não nos coloque na mesma vala. Eu ouvi a conversa lá de trás. E vamos tomar providências. Pode ter certeza. O cara que bancou engraçadinho comigo tá com os olhos desse tamanho. Se ele for mandado embora, eu não sei. E eu fui para casa. Passados 5 dias, cheguei lá. A camisa estava autografada. Senhor Romário, quando eu peguei aquela camisa, eu senti uma coisa assim tão boa, tão forte dentro de mim, que eu abracei aquela camisa assim. Parecia que eu estava sendo abençoado, parecia, sabe uma coisa? A menina me olhou, o senhor está bem? Eu digo, tô. Ainda disse, impressionante, né? Como um passo mal dado na vida nos aproxima de estranhos que nos transforma quase que em parentes. Ela disse, eu não entendi. Eu disse, deixa pra lá, mas muito obrigado. E fui embora. Fui embora, liguei pro Juarez. E ele foi comigo até a casa do Caio. Aí chegamos lá, Dona Mia, mãe de Caio, abriu a porta. Recebeu o Juarez muito bem, abraçou, foi criado ali. Diferente de Letícia, eles não o culpavam por aquilo. Enquanto o seu Laércio estava sentado ao fundo, assim, ao lado do fogão. Era uma casa simples, de periferia. Aí eu fui lá para a cozinha, me ofereceram alguma coisa, eu disse não, obrigado. Aí eu só olhei para ele assim, seu Laércio, eu vim aqui porque o seu filho pediu. Nossa, eu pensei que o homem ia ter o mesmo piripaque, a mesma reação da sua esposa. Ele simplesmente olhou para mim. Eu sei. Eu criei um homem de palavra. Aí eu dei aquele pacote, ele abriu. Quando viu ali a camisa do seu grande ídolo autografada, aquele homem chorou. Mas chorou com lágrimas de desabafo. Ele abraçava aquela camisa e dizia, obrigado, meu filho. Siga em paz. Você sempre foi e sempre será o meu orgulho. Juarez me olhava. Os dois velhos ali abraçados, chorando. Eu pedi licença. Aí fui andando. Disse, olha, por favor, o Juarez é da casa, vocês não precisam nos levar até a porta, não. Aqueles velhos ficaram me olhando. O Juarez saiu, abriu a porta para eu sair. Quando eu saí, eu ouvi muito obrigado. Aí eu virei, porque a voz que eu ouvi era parecida do seu Laércio. Eu virei para dizer, não tem de quê. Estava Caio, olhando para mim e sorrindo. Ele agradeceu, virou e foi em direção à cozinha, onde estavam seus pais. O Juarez estava do meu lado assim, mas ele estava branco, porque ele também tinha visto. Nós ficamos nos olhando. Aí eu perguntei, tudo bem contigo, Juarez? Ele disse, tudo. Você ouviu o que ele disse? Eu ouvi. Ele me disse, muito obrigado. Não. Ele sorriu para mim e disse, meu grande amigo, você não teve culpa de nada. No final, eu me senti como missão cumprida e concluí que Caio veio até a mim, vai saber o motivo,
talvez porque eu tenha facilitado a entrada com aquela ridícula brincadeira do copo, ou se ele estava procurando alguém que falasse a mesma língua que ele por frequentar o mesmo ambiente, o universo da bola, não sei. Mas no final a certeza. Ele precisava que eu o ajudasse a cumprir a promessa feita ao pai e que também servisse de elo de ligação com Juarez, seu grande amigo, para poder deixar claro que o que aconteceu com ele nada teve a ver com futebol. Simplesmente, ele foi mais um a engrossar as estatísticas de uma vítima de assalto na saída de um estádio, nada tendo com confronto de torcidas.